Foi confirmado, graças a Seiko Ayase, um dos maiores mistérios de todo o universo de Dandadan. O que acontece se um yokai consome o máximo de vitalidade possível? Ele se torna nada mais, nada menos do que um Enenra. Como assim, Sonar? Eu acabei de ver um vídeo seu onde você explica exatamente quem é o ser Enenra dentro da mitologia japonesa. Meus delinquentes do céu. Depois que eu li o capítulo 203 mais uma vez, as coisas mudaram completamente. Eu sei que você tá curioso para saber o que diabos está acontecendo dentro do universo de Dandadan, então é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada, dar uma amaldiçoada no botão do like e no botão do hype, que me ajuda bastante. Mas isso é claro, somente para pessoas que, assim como eu, é um híbrido entre yokais, humanos e alienígenas. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonar Animes aqui falando. Todo mundo leu o capítulo 203 do mangá de Dandadan, com certeza muita gente viu, é claro, os nossos resumos completos dessa obra maravilhosa, mas infelizmente esquecemos um diálogo extremamente importante da Seiko Ayase durante esse capítulo. Ela menciona Enenra não como se fosse uma pessoa, mas menciona como se fosse uma raça, alguém que se torna um Enenra. Isso é dado pra gente já na sexta página do mangá, onde ela, após levar um sacode do nosso queridíssimo Enenra, ela apenas diz: você na realidade seria um Enenra. E é aí que confunde a gente um pouco, porque achamos que ela chamou ele pelo nome. Pesquisando o yokai Enenra, a gente descobre que na realidade é uma entidade responsável por criar fumaças, um espírito que nasce do fogo ou das chamas que consomem um corpo humano. Mas agora, pensando dessa forma, que talvez Enenra seja uma raça de yokais, a coisa muda completamente de figura e consegue responder mistérios como por que diabos Sanjomei e Saint-Germain são pessoas extremamente parecidas. No caso, não só na forma de agir, como também no seu próprio visual, nas suas características físicas, digamos assim. Sonar, me explica um pouco melhor sobre isso. Olha, tem uma mitologia dentro de Dandadan que é apresentada pra gente desde o início, onde a vovó Turbo diz que todos os yokais constantemente perseguem seres humanos para se alimentar de vitalidade. E você me pergunta, é claro, por que diabos eles fazem isso? Justamente para voltar a serem seres humanos. Na realidade, vovó Turbo diz que eles nem sabem para que diabos eles querem consumir vitalidade, mas o intuito de todo o yokai é consumir o máximo de vitalidade possível. Dentro de Dandadan, esses Enenras foram apresentados pra gente desde o início da obra e a gente não conseguiu entender em momento nenhum. Esses Enenras possivelmente têm diversas formas diferentes de serem feitos e uma delas foi mostrada pra gente desde o início dessa obra maravilhosa, por ninguém mais, ninguém menos que a própria Aira Shiratori, a personagem que estava desde o princípio dentro do universo de Dandadan na nossa telinha, enchendo os sacos de Momoyase, dando em cima de Ocaron. Sonarken, como assim? Como diabos Aira é uma Enenra? É simples, meus delinquentes, é só se lembrar como diabos Aira se tornou um yokai. Se a gente voltar para os primeiros capítulos dentro do mangá de Dandadan, dentro do anime de Dandadan, a gente tem todo aquele arco envolvendo a seda acrobática, com ela constantemente perseguindo Aira. Durante o processo dos acontecimentos daquele arco, Aira é completamente engolida pela seda acrobática e depois disso só resta a Momoyase utilizar seus poderes de aura para transferir a aura amaldiçoada do yokai seda acrobática diretamente para o restante da aura da nossa queridíssima Aira. Olha o trava-língua aí, que maravilhoso. E é exatamente aí que acontece a mágica e como ela se transforma em um Enenra. Simplesmente a personagem consegue utilizar os poderes da seda acrobática em seu estágio máximo, somente porque está utilizando a aura do yokai. Esse é o processo perfeito de um nascimento de um yokai após consumir vitalidade o suficiente. No caso, toda a vitalidade existente no corpo de Aira. Por que eu falo que isso é uma forma alternativa de ter criado uma Enenra? Simplesmente porque foi um meio sintético. Mas se for o processo inverso, os yokais consumirem a quantidade necessária de vitalidade de aura humana, eles se tornam um Enenra exatamente como foi apresentado pra gente naquele Sanjoman, digamos assim. Não podemos mais chamar eles de Enenra, até porque Enenra, ao que se indica,
é o crescimento de uma nova espécie. Temos também outro exemplo perfeito de o que é o Enenra, mas como eu falei para vocês, de formas completamente diferentes ao Enenra recentemente apresentado pra gente em Dandadan. O Mal-Olhado também é diferente da Aira, mas ele está no momento no seu interior se fundindo, no caso dele, entre dois yokais, mas tem uma coisinha que acontece, constantemente energias amaldiçoadas moldaram a personalidade maligna do nosso queridíssimo Mal-Olhado, então ele está no processo de se tornar um Enenra dentro do corpo do Didi nesse exato momento. Como eu falei pra vocês, maneiras completamente diferentes de se tornar um híbrido entre humanos e yokais. E ainda tem, é claro, uma bela de uma possibilidade. Nosso queridíssimo Saint-Germain também pode ser um Enenra simplesmente porque ele se mostra extremamente habilidoso e extremamente semelhante ao nosso queridíssimo Sanjoman barra Enenra barra qualquer outra coisa que vocês queiram chamar ele. E por que eu falo pra vocês que a Aira sempre se mostrou uma Enenra e a gente sequer percebeu? Os cabelos da personagem tem sempre desde o início a tonalidade rosa, mas tanto Saint-Germain quanto Sanjomé e Sanjoman barra Enenra tem o cabelo daquela mesma coloração. Então talvez isso seja um traço físico dos personagens que se tornam um Enenra. Compreendeu a genialidade do Yuki Nobutatsu nesse momento? O bicho é realmente um baita de um cara de pau em todos os sentidos. A Aira sempre teve seu cabelo rosa, sempre teve suas semelhanças com o Conde Saint-Germain, mas a gente sempre ignorou porque a personagem foi apresentada assim pra gente desde o início, mas a resposta do maior mistério de todo Dandadan sempre estava respondido lá no fundo dos primeiros capítulos. A Aira, assim como os outros personagens, são Enenras, mas como eu falei pra vocês, de formas completamente diferentes sendo criadas. Como que eu posso explicar pra vocês isso? Um exemplo, ó, o Conde Saint-Germain. Ele pode ser o híbrido entre um humano e um yokai, no caso, um híbrido, digamos que feito da forma natural, você entendeu o que eu tô te falando. Já o Sanjomé, ele pode ser um híbrido da forma criada exatamente como a Aira foi, alguém que recebeu toda a aura de um yokai, no caso ele é mais um yokai como humano, assim como funciona com a Aira. A Aira, ela é sim, mais um yokai do que um humano, até porque a vitalidade dela foi quase que toda consumida. E aí temos ele, nosso queridíssimo Sanjoman, ou Enenra, né, espancador de vovós, sendo o resultado perfeito do ciclo de um yokai, uma criatura que consome o máximo de vitalidade, o máximo de humanos e aí se torna Enenra, entendeu? Mantém a mesma aparência de todos os seres dessa raça, sendo a única exceção a um Enenra, ninguém mais, ninguém menos do que Aira, que mantém a sua aparência feminina e comum. Mas todos os yokais que se transformam em Enenras exibem a mesma aparência de Saint-Germain e Sanjomé. Meu Deus do céu! Olha só aonde chegamos dentro desse universo maravilhoso. Yuki Nobutatsu não tem nem o que falar. O bicho é um vagabundo. Muito vagabundo a um nível completamente absurdo. E talvez, é claro, ele utilizou o nome Enenra e os poderes de fumaça para confundir a gente um pouco mais ainda, é claro, e afastar a gente do objetivo real desses seres. E por que eles querem obter o Dandadan? Porque eles querem obter todos os poderes? Porque simplesmente eles são a fusão de duas criaturas completamente diferentes que não tem local para onde ir. Por exemplo, geralmente os yokais seguem a transição pro pós-vida cruzando o Rio dos Mortos. Os humanos seguem o mesmo processo, ou eles se tornam yokais dependendo da forma que eles morreram, ou eles seguem diretamente pro pós-vida e alguns poucos atingem a iluminação. E a única saída dos Enenras, possivelmente, é obter o Dandadan, transcender isso aí e fazer o que eles quiserem. Apenas continuar existindo ou encerrar a sua própria existência. Agora vou ser sincero com vocês, o japonês safado pregou uma peça geral em todo mundo em dar o nome do yokai que tem poderes de fumaça a uma raça completa dentro do universo de Dandadan. O bichinho vagabundo, cara de pau, mas consideramos, é claro, que agora todo o mistério, não todo, mas uma grande parte, envolvendo Saint-Germain, Sanjome e Enenra, foi resolvido. Ambos são da mesma raça, por isso possuem a mesma aparência. Eu quero saber da sua opinião, o que você acha dessa teoria maravilhosa. Eu tô com a minha cabeça explodindo, vou falar pra vocês. Saber que a Aira é possivelmente uma Enenra, olha, cara, é um negócio muito louco. Dandadan é a única obra que nos proporciona isto neste momento. Tem One Piece que faz uma coisa extremamente parecida, que faz isso também,
que tá fazendo a mesma coisa com o Barba Negra? Com toda certeza tem. Eu tenho certeza que o Barba Negra, no caso o pai dele, Rox Degebeck, é uma união de dois seres completamente diferentes, exatamente igual é o nosso queridíssimo Enenra, e por isso justifica porque Barba Negra consegue consumir duas Akumas no Mi. Já cravei, já tem vídeo de One Piece aqui no canal sobre isso, mas esse negócio de Enenra ser uma raça e não um yokai é completamente maravilhoso. Mas lembrando, é claro, quero saber da sua opinião, deixe nos comentários. O mistério acabou ou é só o começo? Também, é claro, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela virada amaldiçoada, extremamente profunda, no botãozinho do Yuki no Butatsu, porque o cara tá merecendo demais. Também, é claro, não esquece de ver os nossos outros conteúdos. No mais é isso, Stonarpin diz tchau pra todos vocês.